Fala galera, professor Matheus Jucá de Matemática, passando aqui para a gente resolver uma questão bem legal da prova da US. E o que é que conta para a gente aí a questão? A listagem de quartetos numéricos apresentada a seguir, utilizando números inteiros positivos, foi elaborada considerando um padrão lógico estrutural. Em cada linha, os números do quarteto estão relacionados e possuem propriedades entre si. Na linha 10, o valor da soma x mais y é. Aqui, antes de qualquer coisa, a gente destaca que esse tipo de questão não é o mais adequado para aparecer em provas de vestibular, pelo menos não do jeito aqui que a UES colocou, né? Por quê? Porque como ele não dá a expressão que gera os termos dessa sequência, ele não descreve esse padrão lógico estrutural, a questão acaba admitindo mais de um valor como resposta. E aí você tem que procurar o valor que está nas alternativas, né? Que não é muito adequado. Aqui você tem que ter um certo conhecimento prévio, né, da prova que você está enfrentando, para conhecer os tipos de padrão que a prova gosta de colocar. No caso da UES, quando ele fala aí de linhas em que os números aqui que estão em cada linha possuem propriedades e relações entre si, né, como ele descreveu aqui justamente depois da sequência de números, eles gostam muito de utilizar aqui médias, média aritmética e média geométrica, tá? É um padrão que a UES gosta de colocar. E se você parar para observar aqui os termos dessa sequência, você consegue ver que em cada linha, os dois termos centrais, eles sempre estão entre os dois termos extremos, né? Ou são iguais aqui, como é o caso da linha 3. E aí, quando a gente fala de médias, a média sempre vai estar compreendida entre os números aí sobre os quais você está calculando a média. Lembrando aqui, quais são as principais médias, né? A gente tem justamente aqui a média aritmética, que é a soma dos valores dividido pela quantidade. No caso aqui, se a gente pegar a média aritmética de dois valores, vai ser o primeiro valor mais o segundo dividido pela quantidade. E a gente tem também média geométrica. A média geométrica é o quê? É o quê? É o quê? É a raiz quadrada da multiplicação. No caso aqui de dois valores, né? Se a gente tiver três valores, raiz cúbica da multiplicação. Quatro valores, raiz quarta da multiplicação. De modo geral, o índice da raiz é a quantidade de termos. Vamos ficar aqui com dois valores, tanto para aritmética como geométrica, que é o que a gente vai usar na questão. Se você parar para observar aqui os padrões lógicos das linhas, né, você vai observar que a média aritmética entre os extremos, que seria 1 mais 9 dividido por 2, nesse caso aqui vai dar 10 dividido por 2, que é 5, é justamente o termo que aparece na terceira posição. Isso vai acontecer nas demais também, que é observar aqui, ó, vamos ver aqui a outra. A gente tem o extremo da esquerda 2, mais o extremo da direita 8, dividido por 2. 2 mais 8, 10 dividido por 2, 5. E esse padrão vai seguir em todas as linhas se você continuar repetindo ele. O que mais vai acontecer? A outra média que a gente costuma trabalhar é a média geométrica, né? Se a gente vier aqui nessa sequência agora e olhar a média geométrica dos extremos, raiz quadrada de 1 vezes 9. Raiz quadrada de 1 vezes 9, raiz quadrada de 9, que é 3. É justamente o termo que está na segunda posição. Isso vai acontecer nas outras linhas? Vai também. Observe aqui na segunda. Ó. Raiz quadrada justamente aí de 2 vezes 8. O da esquerda vezes o da direita. Isso é raiz quadrada de 16. Isso aqui vai dar justamente 4, que é justamente o termo que está na segunda posição. Então, em cada uma dessas linhas, você pode sair fazendo nas outras para conferir. O terceiro termo é a média aritmética dos dois extremos e o segundo termo é a média geométrica dos dois extremos. Era esse padrão que a UES esperava que você identificasse. Claro que tendo uma vivência, sabendo que você resolveu outras questões da prova antes, ficava mais fácil de pensar nesse padrão no dia. Era o que a gente vai treinar aqui com vocês, resolvendo essas questões para que você conheça os padrões que a UES gosta mais de colocar. Vindo aqui, então, na nossa última linha, o segundo termo, x, a gente viu que é a média geométrica. Então, raiz quadrada da multiplicação de 10 vezes 40. No caso aqui de dois termos, raiz quadrada é a média geométrica. Então, a gente vai ter x igual a raiz quadrada de 400, vai dar justamente x igual a 20. Então, já descobrimos quem é o x. E o y, que é o terceiro termo, é a média aritmética. Então, da esquerda mais o da direita, dividido por 2, já que são dois termos, a média aritmética a gente divide por 2. Isso vai dar 50 dividido por 2, e o nosso y é nada mais nada menos do que 25.
O que é que a UES perguntou? A UES perguntou a soma x mais y. A soma x mais y dá nada mais nada menos, nesse caso, do que 20 mais 25, 45. E nesse modelo de gabarito que a gente pegou aqui, a resposta fica na alternativa D. Então, letra D é a resposta correta dessa questão. Beleza? Com isso, a gente conclui esse vídeo e eu volto a te encontrar na próxima oportunidade. Até lá!